como que você diminui... E o que acontece se tem uma pessoa com pouca produção de ocitocina no cérebro? Que tipo de pessoa ela se torna? Ela é uma pessoa que provavelmente vai ter mais dificuldade de formar vínculo com as pessoas. Entendi, é um individualista, assim, mais... uma pessoa mais solitária. Cara, eu preciso tomar ocitocina, cara. Ocitocina. Eu sinto que tá faltando um pouco na minha mente. Cara, tem vários estudos, assim, com a ocitocina. Ela é uma droga difícil de usar como candidato a alvo terapêutico para transtornos, porque gera isso, né, cara? Você vê os outros como piores. Você vê os seus como melhores, mas vê o que são outros como piores. E olha que louco. Eu vejo eu como merda e o resto do mundo também. O que eu faço? Não, e olha, calma aí, deixa eu só voltar aqui. Desculpa. Olha só. A questão que fica aqui, Monark, é quem são os outros? Porque, por exemplo, um rato, um roedor, se você colocar um roedor com primos, irmãos, pai e mãe numa jaula, ele vai conseguir identificar pelo cheiro quem que é a mãe, quem que é o pai, quem que é o irmão, quem que é o primo, quem que é o meio primo, porque eles têm receptores de feromônios específicos que eles conseguem identificar o outro como sendo parte do membro dele ou não. Nós não conseguimos fazer isso. Até tem alguns estudos que debatem a ideia do feromônio e tal, mas a gente ainda não tem nada conclusivo. A questão é, nós conseguimos atribuir o que são os nossos. Quem somos nós e quem são eles. Nós conseguimos atribuir. Então, assim, tem um estudo que foi feito com algumas pessoas, com estudantes e jovens adultos, que eles perguntavam quem que a pessoa iria decidir salvar frente a uma situação de morte. E eles foram perguntando vários tipos de cenários. Então eles perguntaram assim, você salvaria o seu pet? Lina, né? Você salvaria, não precisa responder, tá? Você salvaria o seu pet, imagina a galera de casa aí. Ou sei lá, um neozelandês, uma pessoa da Austrália, um estrangeiro que você nunca viu na vida, você nem sabe quem é, ou o seu pet. As pessoas, cara, tinham maior tendência de salvar o pet. Faz sentido. Do que um estranho Faz humano. Sentido. Porque se o pet morrer, você vai ficar muito triste. E agora, se o cara morrer... Mas olha que louco, conforme você vai aumentando a proximidade do estranho, então você pergunta, e se fosse um cara da sua cidade, de São Paulo? Já diminuiu um pouquinho. Então, de 50% que salvaria o pet, 70% caiu um pouquinho menos. E se for um cara do seu bairro, que você viu no mercadinho? E se for um cara do seu condomínio? E se for seu primo, distante? E se for seu primo próximo? E se for seu irmão? E se for seu pai? Ou seu melhor amigo? Quanto mais próximo de você, menos você classifica o seu pet como sua família. Pode crer. Mais você bota ele pra fogueira. Significa que a gente tem pelo menos um certo apreço à nossa raça, né? Os humanos. Significa que e cara, se você fizer isso, acho que com carro, talvez pessoas vão salvar o carro do que o cara, o objeto. Aí tem que ser muito... Velho, vai saber, cara. Tem que ser meio psicopata, tá A ligado? ideia do estudo é falar assim, a gente consegue atribuir importância a outros animais, não só humanos. E até objetos. Então, assim, isso é uma coisa interessante de entender, porque naturalmente o nosso cérebro gera uma ruptura de mundo entre nós e eles. Vai ser muito difícil, pelo menos em minha análise, humilde análise, pelo que eu sei de neurociência e comportamento, é muito difícil conseguir fazer com que não exista nós e eles. Nós e eles no sentido de nós grupo e eles outro grupo. Não estou falando no sentido político e tal. Claro, claro. Mas é muito difícil, cara. É nós do time do futebol e eles do outro time. Perceba que sempre tem fronteiras desenhadas e você tá dentro de uma. Se você quiser extrapolar isso ao máximo, é sempre um indivíduo e o resto do universo. Né? A gente sempre, querendo ou não, a gente tá sempre... Tem muitos casos de pessoas que já mataram o próprio pai porque batia nele. Né? Então, exato. E a rede social, o que você faz é botar um megafone nisso, né, cara? Você consegue com que vários seus se unam num único lugar. Você aumenta o grupo, né? Você aumenta o grupo. E assim, isso pode ser bom ou ruim, cara. Pode ser bom se você criar um ambiente saudável, de performance, de evolução, de saúde mental, de não sei o quê. E pode ser ruim se você começar a criar um ambiente que é desfavorável. Ou de guerra contra o outro grupo, né? Porque é o que a gente tá fazendo, né? Ou de guerra. O ideal a gente precisava de um alienígena invadindo a Terra, cara.
Era isso, eu acho que isso resolvia os problemas da humanidade, porque aí o nós e eles ia ficar mais claro, velho, entendeu? pode crer, exato. Porque eles iam querer destruir a Terra, supondo nessa hipótese. Aí pode ser que a Rússia parasse de atacar a Ucrânia e falar, vamos atacar eles. Não nós. Com certeza. O eles não é mais outro país, o eles é outro. É um externo, né? Cara, eu acho que seria mais ou menos nessa ótica, cara. Mas... Acho que seria mais... Inclusive, você vê que a galera tem essas paradas de ogiva nuclear e não sei o quê. Meio que existe a conversa. Tipo, não, vamos usar para caso der um pepino, a gente usa pro pepino. Então, a gente já tem uma noção de talvez exista alguma coisa fora daqui. Eu acho que é mais mais contra nós mesmos que a gente quer usar, né? Mas saca? Então, assim, é muito difícil não existir nós e eles, porque evolutivamente a gente... Fisicamente, essa é a realidade. Cara, a verdade é que você é um indivíduo, você tem o controle sobre o seu corpo e sua psique e sua parada, você não controla o resto. E então, você tem com certeza mais afinidade com o que você consegue controlar, que é você mesmo, que qualquer outra coisa que esteja fora do seu controle. E, cara, aí entra um segundo ponto, delicado pra caralho, que tem que tomar cuidado como eu vou falar isso, mas você não tem tanto controle sobre você, cara. Tô ligado. Você acha que você tem controle sobre você? Na verdade, não. O que você acha do livre-arbítrio? Eu já vi, tem o Sam Harris, que é um cara que é um... Eu acho que ele é neurocientista também. O que ele fala? Não sei o que ele fala. Ele fala sobre filosofia, neurociência, fala um monte de coisa, meditação e tal. É um cara, é um gringo aí, né? E ele fala que ele meditou tanto buscando o seu self, né? Buscando o seu eu. E aí ele percebeu que no momento de mais pura concentração e meditação, no momento de transe que ele chegou de meditar tanto, ele percebeu que não existia. Não existia o seu eu. Isso é uma ilusão. Eu é uma parada muito difícil de definir, né, velho? O que é eu? Tipo, eu... Onde tá o eu no cérebro? Exato. Algumas pessoas que têm essa noção de que as pessoas que falam que têm livre-arbítrio, que existe esse eu, que existe uma pessoa que comanda o seu comportamento, a impressão que dá é que estão falando de um... Beleza, é o seu cérebro. É o seu cérebro que está gerando o seu comportamento. Só que, cara, não existe um bunker escondido no seu cérebro que tem um bichinho controlando lá que seria o seu eu. Não é a glândula Não, são neurônios conversando entre eles que resultam em um comportamento específico. Ele fala, mas eu decido tomar água. Falei, cara, na verdade você está com menos concentração de líquido no seu corpo, aumentou um pouquinho você está com menos líquido no seu corpo, aumentou um pouquinho a concentração de sais e de íons no seu sangue, o seu cérebro, o hipotálamo detectou esse aumento, mandou um sinal para o núcleo... para a área tegmentar... exatamente. Para a área tegmentar ventral, que mandou uma sinalização para o núcleo acumbente, gerando motivação para você ingerir o líquido. Sim. Não sei se foi você que decidiu, velho. Foi uma mudança de concentração iônica que resultou numa atividade você pode elétrica. ignorar, né, esse estímulo, né? Você pode estar com muita sede e escolher não beber água, se você quiser, né? Mas e depois? Você morre eventualmente, né? Entendeu? E eu acho muito difícil você morrer de sede, cara. O seu comportamento vai ser enviesado para aquele lado. Sim, deve ser muito difícil. Você vai, cara, você vai. Mas é louco que tem uns caras que fazem greve de fome e morrem. Mas é que daí o comportamento dele está sendo controlado por uma regra que ele criou. Por que ele está fazendo essa greve de fome? Sim, mas quem criou? Ele e aonde que ele está? Não, o ambiente criou nele. A comunidade... Ele foi colocado numa situação onde... A comunidade falou para ele que tem que ser assim, porque esse é o certo e tal, e ele foi reforçado e ele continuou... E ele instituíram aquela regra no contexto e ele seguiu aquela regra. Por exemplo, basicamente, essa discussão do livre-arbítrio é uma coisa... Assim, tem que lembrar as pessoas. Os dados são muito contraditórios. Dentro da neurociência, os neurocientistas não têm um consenso. Tem 95% dos neurocientistas vão dizer que existe livre-arbítrio e 5% vão dizer que não. Entendi. Tá? A questão é assim... Por exemplo, tem um estudo... É que assim, o nosso comportamento ele é modulado por coisas que a gente nem imagina, cara. Sim, a gente tem um estudo de júris, por exemplo. É muito mais inconsciente do que consciente. Você conhece o estudo dos juízes? Não conheço. Tem um estudo que foi publicado na PNAS. Os caras analisaram mais de 2.000 decisões de juízes em tribunais nos Estados Unidos e plotaram num gráfico as decisões favoráveis e não favoráveis ao réu. Ou seja, quando eles foram puniram punidos ou não. E eles
plotaram também no gráfico quando o juiz comeu. Quando o juiz o quê? Comeu. Comeu? Uma refeição. Caralho. É pior que eu acho que eu já ouvi falar, pode crer. Cara, eu não sei se dá pra botar na tela. Põe aí, qual que é o nome desse estudo, você sabe? Cara, fatores externos das decisões dos juízes, PNAS, bota assim, PNAS. Ele é em inglês o nome. Se pode ouvir isso você falando no podcast. External Factors. Talvez em imagens apareça. Não? Bota em inglês esse título. Basicamente assim, quanto mais próximo da refeição, mais benevolente o juiz foi. E quanto mais longe, mais duro ele foi nas penas. Ou seja, leve um lanchinho pro seu juiz. Cara, imagina, você fica com fome, cara. E aí você vai perguntar o que acontece no cérebro de uma pessoa com fome. Basicamente, a perda de glicose, quando você tem menos glicose circulante, ali ó. Ali no lado é a proporção de decisões favoráveis, e cada bolinha daquelas é quando ele comeu. Caralho, então, olha, ele comeu 70% das decisões, cara, 70% das decisões depois do almoço eram favoráveis. Quando passava até algumas horas depois da última refeição, caía para 0. Ele tinha uma maior tendência de punir. Ou seja, ele não tá punindo baseado na lógica da lei e o seu trabalho imparcial como juiz. Cara, ele tá punindo com pensa assim, eu tô ó, bem. Quando... Vou fuder esse cara. Não tô bem. Não, pensa assim, ó, quando você tá com fome, o seu cérebro, ele tem menos energia, porque tem menos glicose ali, portanto você tem menos gasolina ali para pensar direito. Sim. Recursos escassos no cérebro. Além disso, o seu sistema atencional e motivacional, que envolve dopamina e noradrenalina, ele começa a ser direcionado para comida. Você começa a pensar mais em comida. Você não vê a hora do tempo passar para você comer logo, porque você está com fome. Você quer que chegue logo para você comer, você não vê a hora de comer. Então, as outras coisas, elas começam a ficar um pouco mais de lado e você quer acelerar o processo. Além disso, cara, você tem menos glicose no seu cérebro, especialmente numa região que é a mais cara do cérebro, que é córtex pré-frontal. E sabe o que o córtex pré-frontal faz, além de várias coisas? Toma decisão? Empatia. Empatia? Então, se você tem menos glicose no seu cérebro na área que é responsável por empatia, você fica mais cuzão. Talvez você fique mais cuzão. Entendi. Caralho, cara. E isso é uma variável, cara. Se você, por exemplo, pegar sujeitos e colocar numa sala e colocar um cheiro podre na sala, um cheiro ruim, essas pessoas tendem a ter opiniões mais conservadoras. Tendem a ser mais contra casamento gay, mais... Caralho, que loucura! Isso tem estudo mostrando. Estudo publicado na PLOS ONE. Se você botar um gosto ruim na boca de uma pessoa, essa pessoa tende a julgar a outra pessoa como moralmente mais inadequada em média do que sem o gosto ruim. Nosso cérebro confunde o gosto nojento com uma pessoa nojenta. Caralho, a gente é muito burro então, né, mano? Não é que é burro, cara. O nosso cérebro é uma massa de células que recebe informações sensoriais e cria uma resposta frente a isso. E aí que tá, cadê o seu livre-arbítrio? Se você tem livre-arbítrio, mas todas as situações externas vão influenciar na decisão que você toma... Monark, pensa assim, ó, se a sua mãe, cara, quando você tava na barriga dela, se estressou, você nasce com um eixo de resposta ao estresse mais sensível. Então, na sua adolescência, talvez você seja mais pistola. Pode crer. E aí você brigou com a sua namorada. E aí? Você já foi modulado a ter essa briga desde quando você tava na barriga da sua mãe. Porque o seu eixo de resposta ele já é mais sensível. É meio bizarro. Eu não sei. É meio louco porque a galera fala assim, pô, mas então eu vou fazer o que eu quiser, eu vou matar pessoas e não é minha culpa. Eu falo assim, cara, se você tira essa conclusão, já tava na sua cabeça matar pessoas. Eu não falei nada demais. Você já queria, mas tava com medo, achando que você ia... Você já ia fazer isso, cara, de qualquer maneira. Eu tenho uma aula lá no Reservatório de Dopamina que eu explico, 1 hora e pouco eu explicando sobre esse raciocínio.